Então, a gente vai precisar de um vidro de conserva bem limpo, bem higienizado. Esse, ele tem 20 centímetros. Então, as medidas que eu vou usar aí do fio são para esse tamanho de vidro. Esse cordão trançado, cor cru. Eu tinha esse em casa já, dessa marca. Foram 43 metros, né? No total de todos os fios que eu usei. Então, para começar, eu vou cortar um pedaço desse cordão para fazer a nossa base ali em cima. Ele tá com esse defeitinho ali na metade dele, mas não tem problema, porque depois, como a gente vai envolver os outros cordões, ele vai sumir. Eu sempre deixo um espaço um pouco maior no tamanho, que é para poder fazer o nó da junção ali depois. Então, ele vai ficar assim, sobrando esse pedaço para fazer o nó. E agora eu vou fazer a medida do cordão maior ali, que é para fazer o desenho. Então, eu meço o tamanho do vidro sempre em 2 partes, né? Porque ele vai ficar assim depois. E essa medida eu meço mais 2 vezes, assim, no tamanho dele ali mesmo. Pela lógica, como o vidro tem 20 centímetros, ele teria que dar 1,20. Mas como eu gosto sempre de deixar um tamanho um pouquinho maior, eu fiz ele ali, cada pedaço, com 1,40. Então, esse pedaço vai ser nosso pedaço de base para fazer o tamanho dos outros. Foram 30 pedaços desses. Então, como que eu faço para cortar os 30? Eu coloco as pontinhas ali junto e no cordão que tá indo lá no rolo, eu vou fazendo esse movimento, juntando ali no tamanho as pontas, lá embaixo também a mesma coisa, e vou fazendo esse movimento até eu ver que eu não consigo mais segurar. Aí, nesse caso, eu fiz 6 partes, mas caso você queira ir fazendo bastante, fazer até os 30 de uma vez, só pode fazer também. Eu prefiro fazer assim pra ele ficar mais certinho. Aqui vai ser a ponta onde a gente vai cortar. Vai estar a ponta solta, né? E aqui em cima as pontas que vão ser feito o nó de laçado. Então, onde tem a ponta solta, é só cortar e cortar essas outras partes ali também. Vai ficar bem certinho, claro que a medida nunca fica 100% certo, mas isso não tem problema. E aí, essa parte de cima, onde vai ser colocado o nó de laçado. Então, agora vamos pegar aquele primeiro fio que foi cortado, que é pra fazer a base ali na parte de cima. Eu gosto de colocar o vidro ali pra dar mais firmeza. E todos aqueles 30 pedaços a gente vai colocar ali com o nó de laçado. Para fazer o nó de laçado, eu tava fazendo de um jeito mais prático ali, mas como que ele é? Você vai colocar o fio ali pela parte de trás e puxar as 2 pontas ali no meio. Se soltar ele ali, você vai ver que ele forma essa voltinha, que dá pra gente fazer antes e depois só colocar. Fazendo esse movimento, puxa lá a parte de trás e as voltinhas vão ficar ali e é só encaixar no fio. Acaba ficando mais fácil, agiliza um pouco o processo também para ser mais rápido. Então, a gente vai fazer isso com esses 30 fios, que a gente tem que envolver toda aquela parte ali da boca do vidro. Então, vamos fazer em toda a volta. Agora já tá tudo pronto. E a gente vai encaixar eles lá no vidro. Então, ficou aí os 30 nós de laçadas. E estão descendo 60 fios ali, então, bastante coisa. Ali ficou o espaço para fazer o nó. Aí, tem 2 possibilidades. Dá para colocar ele assim, com essa parte da voltinha para frente, ou ao contrário.
que eu acho que fica mais bonito, e eu vou fazer desse lado aí. Só encaixar ele bem certinho lá em cima e fazer um nó bem firme. Esse vai ser o nó que vai sustentar o macramê aí no vidro. Esse nó você sempre faz com uma parte para cima e outra para baixo, para depois ficar mais fácil da gente conseguir esconder. Aí é só pegar os dois ali dos lados, né? Empurrar eles bem próximos ao nó. E depois ele acaba ficando bem escondido, imperceptível. Essa pontinha vai ficar para baixo. Depois a gente vai esconder ali. Tem a possibilidade de começar com o nó quadrado, com esses dois da lateral, que ele esconde também ali a parte de baixo. Eu vou fazer com o festonê, que vai ser a minha primeira parte. Então, eu vou pegar outro pedaço ali. Esses pedaços menores deram mais ou menos 30 centímetros. Sempre gosto de cortar um pouquinho maior, não deixar bem rente, senão depois pode ser que falte fio, então eu sempre gosto de deixar um pouco maior. Aí é só cortar e vamos começar o festonê. Eu não vou começar onde tá ali a junção, onde sobrou essa pontinha, eu vou começar um pouco mais pra frente, para o festonê chegar ali já e esconder melhor. Então, ajusta os cordões ali em cima, se precisar. E é só fazer o nó festonê. Se preferir, você pode colar a pontinha lá dentro do vidro para ficar mais firme, ou apenas segurar com o dedo mesmo. O primeiro nó sempre vai ser o mais estranho de fazer, porque ele não tem firmeza nenhuma. Então, eu gosto sempre de ficar segurando com o dedo ali. Já tem um pouquinho mais de prática, então é mais fácil. E é só fazer o nó festonê em toda a lateral aí do vidro. Sempre pegando o próximo fio. Nunca pode pegar o da frente, sem prestar bem atenção para pegar sempre o próximo, para o nó ficar bem bonito e os fios depois ali na parte de baixo descerem bem certinhos. Esse é o último fio antes de chegar na pontinha ali que sobrou do nosso nó. Então, faz ele ali normal. E esse que sobrou do nó, não faz. Então, deixa ele ali de lado e segue pro próximo cordão ali, que é o cordão maior. E vai fazendo isso até encostar lá onde a gente começou. Terminado todos os nossos festonês, sobraram as duas pontas dele. E eu vou fazer aí como se fosse uma volta só do festonê, eu não vou fazer as duas. E deixo essa partezinha ali bem firme, porque essas duas pontas eu vou esconder com o nó quadrado que eu vou fazer, com dois pedaços de um lado e dois do outro lado. E eu vou fazer por cima deles, então ele vai ficar bem escondido ali em cima. Então, não tem problema de fazer só uma volta. Acaba ficando bem firme. Então, faz o nó quadrado ali em cima. Vai puxando ali aquelas pontinhas para ele ficar bem certinho ali em cima. E termina o nó quadrado bem forte. Puxa ali, depois puxa as pontinhas ali. Ela vai esconder. Vai ficar praticamente imperceptível. E eu vou seguir fazendo o nó quadrado ali em toda a lateral. Como que faz o nó quadrado? São sempre 4 pedaços, os do meio ficam fixos ali. E você vai fazer esse movimento. Primeiro puxando para o lado direito. E depois passa do lado direito para o lado esquerdo. Esse é o nó quadrado, então ele sempre vai ter esses dois lados, pro lado direito e pro lado esquerdo. Ali foi a pontinha que sobrou do nó, você deixa lá pra baixo também.
segue fazendo nó quadrado. Todos os nós feitos, e agora eu vou fazer o acabamento dessas pontas com a cola de silicone. Então eu tiro ele ali do vidro, vou virar ao contrário e vou cortar essas pontinhas e fazer o acabamento com a cola. Eu sempre gosto de deixar um pedaço para conseguir colocar ele bem certinho ali e colar bem certo. Não tem perigo de soltar depois. Então, ali é só passar a cola silicone e ir colocando o fio ali em algum lugar que você acha que não vai ficar aparecendo. E esperar ela secar um pouquinho. Ela demora um pouco para secar, mas ela ainda é melhor que a cola quente. Porque a cola quente ela faz aqueles fiapinhos e eu já queimei muito meu dedo, então eu prefiro a cola de silicone. E lá onde a gente tinha feito o nó também, primeiro nó, mesma coisa, corta um pedaço, sempre deixando um pedacinho. Aí eu passo a cola e vou apoiando ali, passando a cola por cima, até ele ficar escondido. E depois de ter colado as duas partes, eu volto ali pro vidro, arrumo bem certinho pra continuar o desenho. Ali onde ficou o nó, fica bem imperceptível e ali também a junção do festonete. Então, eu vou fazer esse desenho. Eu dividi em 3 partes, cada parte ficou com 20, né, como tinha 60 pedaços de cordão. Eu dividi pela parte do nó quadrado ali em cima. Então, cada um vai ficar com 5. Aí em cima são 5 nós quadrados. Aí a gente vai descer fazendo o triângulo. Então, nas laterais, como já tá feita a primeira fileira, eu sempre vou eliminar 2 partes para conseguir fazer a junção ali deles. Então, as 2 laterais foram eliminadas. E eu segui com os próximos 4 cordões para fazer o nó quadrado. Sempre puxo ali no meio para o desenho ficar bem certinho. Aí também mais um nó quadrado feito. Puxo ali no meio, que daí o desenho ali fica bem certo. Aí vamos fazer o terceiro nó quadrado. O quarto nó quadrado. Como o triângulo vai descer, então ele vai ficar com 5, 4, 3, 2, 1. Para essa próxima parte, a mesma coisa. Vamos eliminar mais 2 partes ali da lateral. Pra a gente descer fazendo agora 3 nós quadrados. Então, faz isso nas 2 laterais, pra gente conseguir fazer agora 3 nós quadrados. Depois vai ser 2 e depois vai ser 1.
Fez o triângulo ali certinho. Agora eu vou dividir metade. Vou deixar lá pra fazer depois o festonê. E a gente vai fazer o festonê aqui nessa primeira lateral. Então, vão ter 10 fios desse lado. O primeiro fio lá de cima vai ser o nosso guia e os outros vão envolver ele. Então, a mesma coisa para fazer o nó festonê. Sempre são 2 voltas. Bem firme lá em cima o primeiro. E segue sempre com o fio rento ali, que se vier para baixo, o festonê vai vir para baixo. A gente quer que ele fique bem certinho lá em cima. Então, é só seguir fazendo o nó festonê até chegar na ponta lá embaixo. Última parte. Aí a gente vai separar toda essa parte, deixar de lado e com a outra lateral, com os outros 10 cordões, descer o nó festonê até a ponta lá. O primeiro lá vai ser o nosso guia e os outros vão envolver ele, sempre com 2 voltas. Última parte desse lado, e para fazer a junção do triângulo eu vou pegar o que ficou pro lado de lá, a última parte, e envolver aí para fechar a pontinha ali do triângulo. Já fiz 2 partes, agora é só fazer a última parte do terceiro triângulo. Então agora vamos para esse próximo desenho. Eu fui trançando os fios e eu achei que esse efeito ficou bem legal, depois eu terminei com o festonê ali. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, na divisão ali dos 2 triângulos, ficou 10 cordões para um lado, 10 cordões pro outro lado. Eu dividi eles ali bem certinho. E eu fui pegando um cordão de um lado, passando pro outro lado. E segurando eles com a mão ali. Então, o da direita foi por cima do da esquerda. E os próximos ali vão fazer a mesma coisa. Da direita vai por cima da esquerda, então o que tá na direita vai passar pra esquerda, o que tá na esquerda vai passar pra direita. Pra eles se trançarem ali e ficar esse efeito bem bonito. Aí o último eu não trancei, porque eu vou deixar ele para fazer o guia do festonê. Eu tranço os 9 de cada lado e o último ali ele vai passar por cima depois desses fios para ser o nosso guia para fazer o nó festonê, seguindo ali a diagonal bem certinho. Então é só pegar o primeiro ali de cima e envolver ele para fazer o nó festonê. Eu deixei um espaço ali de um dedo, mais ou menos, pra eu seguir ali na diagonal para baixo.
dessa parte. E agora vamos para outra parte. O último fio que sobrou lá vai ser o nosso guia. Passa por cima. E a gente vai fazer os nossos festonês até ele encostar lá embaixo para formar esse outro triângulo. Também faz o nosso festonê, vai chegar quase perto lá da pontinha, aí pega a ponta do outro que sobrou e faz o nosso festonê para fazer a junção da ponta do triângulo. Ele fica assim bem bonito. Agora eu já fiz nas 3 partes ali, fiz esse nó quadrado invertido aí para fazer a junção, para eles não ficarem muito soltos. Vou fazer aqui para vocês verem como que é. Então, pega 2 pedaços de um lado, 2 do outro e inverte os fios. Os que estão no meio vão para fora, os que estão para fora vão para dentro. Aí é só fazer um nó quadrado normal ali mesmo, puxando ali em cima. E agora eu vou cortar essa sobra de fios. Eu peguei o próprio rolo ali do cordão mesmo, para apoiar em cima, e eu vou puxar esses cordões de pouquinho em pouquinho e vou cortando ele ali. Eu gosto de colocar ele em cima de alguma coisa, porque daí eu consigo apoiar a tesoura ali na parte de baixo. Então, eu sei que ele vai ficar bem retinho. Claro que depois que desfiar, ele sempre vai dar uma diferença de tamanho ali, mas daí é só fazer o corte de novo. Então, apoia lá embaixo a tesoura e vai cortando para ele ficando reto. Depois de todo cortado, vamos desfiar, que eu acho que o desfiado fica bem mais bonito. No cordão trançado é um pouco mais complicado, porque tem que desmanchar toda a trança ali dele. Eu peguei a tesoura, a pontinha da tesoura, mas pode pegar uma agulha, um palito, que você achar que fica melhor. Com o pente não consegue, depois a gente tem que passar o pente para pentear, deixar bem certinho. Mas tem que ir fazendo assim com muita calma, paciência, cuidado para não cortar os fios que vão saindo ali da trança. E vai fazendo até terminar tudo. Depois de feito tudo, já cortei ali também o que sobrou ali no final. E vou fazer o acabamento agora. Então, na parte dos fios desfiados, eu vou passar o spray de cabelo, para deixar ele bem organizadinho, bem certinho. Então, passa bastante spray em toda a volta. E depois eu passo o pente para deixar ele bem alinhado, bem bonito.
Depois de fazer essa parte com o spray, eu deixo ele secando uns 30 minutos, mais ou menos. E o próximo passo é passar o impermeabilizante de tecido. É bem importante estar bem seco já o spray, para a gente conseguir fazer o acabamento aí da peça toda com o impermeabilizante. Eu uso esse da Ultralube. Eu não vou passar ele aqui agora porque eu tô dentro do quarto, ele tem um cheiro bem forte, então eu sempre vou pra fora de casa e passo ele em toda a peça, para impermeabilizar toda ela. Feito isso, deixa secar e está pronta. Você pode usar ela simplesmente assim, como decoração, colocar flor, colocar vela. Eu gosto de utilizar bastante a vela de LED ou esse cordãozinho, que também são luzinhas de LED, que ele fica bem bonito à noite. Então, se você gostou, me siga aqui no YouTube, me siga lá no Instagram também. Eu sempre estou trazendo vídeos de passo a passo de peças de macramê.